Boa noite, irmãos. Estamos vivos mais uma vez. Atos capítulo 6 hoje. Tem como você ler para nós, Rafa? Atos capítulo 6. Semana passada nós terminamos o capítulo 5, né? Fizemos uma correria aqui. E só recapitulando, né, irmãos? Na semana passada nós lemos os textos que se referiam a essa segunda prisão dos apóstolos, né? E uma coisa que eu acho que era importante ressaltar é que no capítulo anterior, lá no capítulo 4, a gente tinha o testemunho só de Pedro e João sendo presos. Depois agora nós vimos como todos os apóstolos acabaram sendo presos, né? Eu, desde o começo do livro de Atos, falei para vocês que um dos capítulos que eu achava mais interessante nessa narrativa era o capítulo 6, por causa da organização da igreja e a instituição do ministério diaconal, né, que é o nome que a gente utiliza nos nossos dias. Hoje, finalmente, nós chegamos nesse capítulo. Como o capítulo 6 é muito curtinho, ele é muito pequeno, a gente vai conseguir trabalhar os 15 versículos sem dificuldade nenhuma, tá? Então, por favor, Rafa, leia para nós Atos capítulo 6, o capítulo inteiro. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócopo, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao concílio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Muito bom, meus irmãos. Vamos lá, voltando no começo então, Atos capítulo 6, verso 1 diz assim, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Meus irmãos, a igreja primitiva não possuía nenhum tipo de organização da forma como nós estamos acostumados nos nossos dias. Hoje em dia é meio que automático, toda vez que você fala de igreja, todo mundo pensa: quem é o pastor? Né? Quem são os presbíteros, os diáconos, os obreiros? Tem umas igrejas que tem bispo, sei lá, cada igreja vai ter um nome para determinadas funções, determinadas coisas que acontecem na sua organização. Outra coisa, quem é o responsável pelo quê? Ministérios. Hoje a gente fala como se sempre fosse assim, né? E o ministério de louvor, quem é o líder do louvor? E o ministério das crianças, e o ministério da ação social, ministério de evangelismo. Meus irmãos, todas essas nomenclaturas, elas são muito mais de natureza organizacional do que propriamente tradução de princípios que nós temos nas Escrituras. Quando a gente falou sobre o livro de Efésios, uma das coisas que eu tentei colocar bastante peso, quando a gente fala lá a respeito de como Deus nos vocacionou para diversas funções, que eu não acredito que as vocações que nós recebemos de Deus
sejam necessariamente ministérios como a igreja acabou se acostumando a chamar. Então, por exemplo, não é um ministério pastoral, um ministério de evangelismo. Eu creio que, na verdade, há um único ministério, do qual todo cristão deveria ser participante, e esse ministério é o ministério da reconciliação. A igreja foi chamada como corpo de Cristo para, anunciando o evangelho e vivendo em graça, reconciliar as pessoas com Deus. Essa é a proposta. Agora, no exercício desse ministério, cada um, segundo o dom que recebeu da parte de Deus, segundo a graça, o entendimento, a sabedoria, ou o empenho, ou o recurso, cada um, segundo a medida de graça que recebeu, vai fazer tudo o que for possível para que o mundo seja abençoado através daquilo que nós somos chamados para viver. Por que é importante entender isso dentro dessa ótica? Porque, para começar, a gente desmistifica que existem funções mais importantes do que outras dentro dessa ideia do ministério da reconciliação. Todas as funções são igualmente importantes. Então a gente tem que tomar cuidado com essa hierarquia que acabou se criando aí, que é fruto muito de uma ideia até politicamente correta. Logo, meus irmãos, a gente vai concluindo que a igreja primitiva, que muita gente idolatra, que fala assim, a igreja tem que voltar a ser como a igreja primitiva, ela já está enfrentando aqui problemas. E o problema aqui na situação é pessoas murmurando, reclamando. E é legal que essa reclamação, não é diferente das reclamações que a gente tem que sofrer hoje em dia. Ao invés das pessoas irem lá, procurarem os apóstolos e formalmente dizerem, olha, tem algo aqui que está errado, nós precisamos consertar esse negócio. Não, as pessoas ficam conversando entre elas, literalmente se dividindo em grupos de acordo com os seus interesses. Então, quem idolatra essa ideia da igreja primitiva, achando que ela é perfeita, ainda não leu direito Atos dos Apóstolos. A igreja, ela é feita por gente, e Deus parece que não estava preocupado com a forma de organização. O fato do próprio Cristo, ao instaurar a sua igreja, deixar o negócio em aberto, traz uma possibilidade de relevância que transcende o tempo, e muita gente não percebe isso. Se Deus tivesse, através de Jesus, definido assim, olha, o culto tem que ser de tal hora, tem que tocar tantas músicas, o aviso vem tal hora, não pode ter mais do que tantos minutos, que mais? Na igreja vai ter essa e essa função, ministério é só isso, isso e isso. Se tivesse tudo amarradinho, o que aconteceria? Com o passar dos séculos, a igreja se tornaria culturalmente irrelevante. Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que se a gente pudesse teletransportar Paulo, o apóstolo Paulo, no tempo, você pega lá o Paulo, que é o cara que mais fala de igreja no Novo Testamento, traz ele para ver um culto nosso nos dias de hoje. Ele olharia a igreja cheia, os irmãos aqui no louvor, depois na palavra, e ele diria assim, isso aí não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a vivência prática da igreja de Paulo, ela é coerente com os princípios que são traduzidos na cultura da sua própria época. Então nós temos que entender que o fato de Deus não ter amarrado é o que fez com que a igreja continue relevante. Gente, há poucos anos, poucas décadas, nós estávamos discutindo bateria no culto. E vocês não fazem ideia tanto que isso foi sério. O Ministério Sal da Terra, do qual nós fazemos parte, uma das razões que incomodava era o uso da bateria, porque o Ministério Sal da Terra era o conjunto Sal da Terra. Antes de ser um ministério, antes de ser uma missão que trabalha com ação social, era um grupo de jovens, que já não eram mais tão jovens, já estavam chegando ali nos seus 30 anos, e que estavam na mocidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, e uma das grandes discussões era o uso da bateria. Hoje é até engraçado, porque qual igreja presbiteriana que você vai visitar que não tem bateria? Então, assim, houve excessos de todos os lados, de gente achando que a bateria era quase sagrada e de outros achando que ela não poderia ser usada para a glória de Deus. Mas nós mudamos. Há poucos anos atrás também, se falava tanto a respeito da música, Olha, essa música não pode ouvir porque essa música não é de Deus. Distorção boa, quando liberaram a guitarra para o culto, não podia usar um amplificador com distorção. Então a guitarra parecia um violão. Nós chegamos ao outro extremo também, Quando nós nos organizamos como igreja, tinha muita gente que adorava o nosso louvor por causa da distorção. Aí um dia nós promulgamos um jejum público, assim, irmãos, nós vamos fazer um jejum todos juntos. Vamos jejuar de distorção de guitarra.
durante uns 3 meses. Pensa, 3 meses a guitarra ligada direto na mesa, sem distorção. Teve gente que foi embora da igreja. Para você ver como que, na verdade, as coisas são meio cíclicas, né? A gente antes reclamava de uma coisa, depois a gente passa a reclamar de outra. A cultura muda. O evangelho não está amarrado. E eu creio que essa é uma das grandes riquezas daquilo que Cristo faz através da sua igreja. Muitas pessoas perguntam também das denominações. Você acha que precisa de tantas denominações? Meus irmãos, eu acho, sinceramente. Porque hoje você vai encontrar literalmente perfis culturais que alcançam todo tipo de gente. Tem umas igrejas mais animadas, tem umas igrejas mais desanimadas, mais frias, né? Tem umas igrejas que não bate palma, tem outras que bate palma por qualquer coisa. Tem umas onde a gente presta muita atenção no que está sendo falado, e tem outras onde o pessoal fica gritando aleluia, glória a Deus, às vezes parece que não está nem prestando atenção. Nenhuma dessas coisas é certo ou errado. São apenas expressões. E eu creio que o evangelho é enriquecido através dessa multiforme expressão da graça de Deus. Por isso que nós não podemos, né, e isso até faria com que a gente se caracterizasse como seita, achar que nós somos a última bolacha do pacote. Não, igreja é o que nós somos, o resto não é. Não, muito pelo contrário. Né, praticamente todas as igrejas dessa rua aqui, nós chamamos de irmãos. Sem crise nenhuma, mesmo que a gente tenha um entendimento a respeito da vida prática que seja diferente, que seja mais simples, né? Acho que nós somos os mais simples aqui, né? Nós entendemos que essa é a nossa vocação. Mas quem gosta de sofisticar, gosta de uma liturgia, gosta de uma foto de uma cachoeira aqui atrás, de umas plantas, tá tudo certo, irmãos. Cachoeira? Cachoeira que nós tínhamos no fundo era de chuva mesmo, né? Que quebrou a calha, chovia mais dentro do que fora. Ei, Eric, você está ficando velho, Eric, lembrando essas coisas do passado. Então, meus irmãos, a igreja, ela não tinha um modelo organizacional da forma que a gente conhece hoje. Ela ainda não tinha a sua organização. Basicamente, tinha só 2 tipos de gente, os apóstolos e o resto. E por que é importante saber isso? Porque hoje em dia também tem uma galera que é avessa a qualquer tipo de organização. Fala assim, não, nós precisamos viver assim, vamos desorganizar tudo. Gente, se desorganizar tudo fosse a solução, o capítulo 6 não descreveria exatamente os apóstolos, os caras que tinham o Espírito Santo de uma maneira extraordinária, os caras que andaram com o próprio Cristo, organizando. Então, por que nós vamos querer desfazer a obra deles, se eles mesmos entenderam que o negócio ficando era bagunçado demais à medida que foi crescendo? Entendam uma coisa, a organização de igreja, eu estou falando de modelo mesmo. Se a igreja às vezes é pentecostal, se ela trabalha em células, se ela trabalha em pequenos grupos, se ela não trabalha com nada disso, se ela tem escola bíblica dominical no domingo de manhã, são apenas modelos. Os modelos são para a gente igual roupa. Quando a gente é criança, a gente tem que usar umas roupas que é proporcional ao tamanho que a gente tem. À medida em que a gente vai crescendo, não dá para usar roupa de criança. Só que, meus irmãos, como nós temos que administrar esse saudosismo no nosso meio, viu? Isso é uma luta constante. É a coisa que a gente mais escuta. As pessoas ficam assim, era tão bom, né, quando a gente reunia na praça. Não era, irmãos. Não era bom. Tinha coisas boas. Mas chovia, nós molhava. Fazia frio, nós sentia frio. Não tinha como levar as crianças. O lugar era sujo. Fora os baculejos da polícia que a gente tomava de vez em quando. Então, qual é a vantagem disso? Esse saudosismo é bobagem. Mesma coisa, o Eric bem lembrou aqui do nosso prédio, que chovia mais dentro do que fora. Eu tirei uma foto uma vez lá assim do fundo, mostrando tudo aquelas tesouras de madeira torta, botava no Instagram, as pessoas comentavam dizendo assim, olha, isso é que é uma igreja de verdade, uma igreja simples. Meus irmãos, nós mudamos daquele prédio porque o telhado estava caindo. E a gente conversou, inclusive, com o Ricardo, que é advogado, nós falamos assim, Ricardo, o dono não quer deixar a gente arrumar e dividir a conta. O Ricardo nos aconselhou, falou assim, vamos sair desse prédio, porque e se cai um telhado lá e machuca alguém? A responsabilidade é toda nossa. Agora os irmãos acham que aquilo lá é o ápice da simplicidade. Meus irmãos, cada vez que chovia era uma correria de balde, a queda d'água era para o lado errado, e não dava, chegava lá a galera com os rodos para puxar, pelo amor de Deus. Esse saudosismo é tolice, é bobagem. Então entendam que a igreja primitiva ela era desorganizada, mas ela se organizou. E ela foi se organizando à medida da necessidade. Da mesma forma, o modelo que nós vivemos hoje, ele não é absoluto.
A igreja precisa preservar os seus valores. Agora, a organização da igreja traz mais ou menos um direcionamento. Não sei se vocês se lembram, na minha contagem, já tem 5.000 pessoas na igreja que se converteram aqui só pelas pregações de Pedro. Já inteirou 5.000. Tanto que eu falei que se fosse eu, proibi o Pedro de pregar, né? Porque eu não sei onde é que eles vão enfiar esse tanto de gente. Haja casa para ter todo mundo. Bom, gente, o que acontece? Acontece que se a igreja já tem 5.000 pessoas e eles conseguiram organizar de uma maneira extremamente simples, eu creio que nós podemos nos inspirar naquilo que eles fizeram, porque o que eles fizeram traduz princípios. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o número de discípulos foi crescendo e houve essa murmuração aqui dos gregos contra os hebreus. Quem são os gregos, quem são os hebreus? Em algumas Bíblias está assim, ao invés de os gregos, está os helênicos, né? Meus irmãos, basicamente, como a igreja em Jerusalém, todo mundo ali era judeu. A igreja ainda não pregava o evangelho abertamente para gentios, que eram pessoas que eram pagãs, né? Nós somos gentios, nós somos de outros povos, nós não somos judeus. Então o que acontecia? Acontecia que dentre os judeus, ainda assim tinha dois grupos. Tinha o judeu que nasceu ali na região de Jerusalém, e por conta disso, o idioma corrente dele era o aramaico. Então olha a complicação, gente. O Antigo Testamento era escrito em hebraico. Só que a língua corrente, a língua que Jesus falava, era o aramaico. Só que a região estava sob dominação romana, e a língua dos romanos era o grego. Então, literalmente, eles tinham um texto numa língua, falava outra, mas a dominação estrangeira impunha já uma terceira língua. O grego, na época, é como se fosse o inglês hoje. Qualquer lugar que você chegasse, você soubesse falar grego, você ia arrumar um jeito de se comunicar. O que acontece no meio da história? Acontece que os judeus da Palestina falavam aramaico, igual Jesus falava. Só que os judeus que vieram de outras regiões, que não necessariamente nasceram ali, né? Eles falavam grego, e muitos deles nem falar aramaico não falavam. Então não era uma discriminação étnica necessariamente, era até uma crise de comunicação mesmo. Uns falavam numa língua, outros falavam em outras, e o pessoal começou a achar, dentro cada um do seu grupo, né? Os gregos especificamente, que as suas viúvas, né, ou seja, aquelas mulheres que dependiam da caridade dos irmãos para sobreviver, porque não havia nenhuma outra forma delas se sustentarem, elas estavam sendo desprivilegiadas na hora de repartir os recursos. Pode ser, meus irmãos, que tudo isso tenha sido apenas uma crise de comunicação. Pode ser, porque na verdade está cada um falando na sua própria língua. As viúvas também, na hora de reclamar, também está reclamando em que língua? Na língua dela. E isso pode ter feito com que a igreja já enfrente ali a primeira crise de comunicação. Por que eu quero colocar peso nessa ideia da crise de comunicação? Porque, meus irmãos, 90% dos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada como igreja é por comunicação. A gente fica insatisfeito, ao invés da gente vir conversar, vamos rasgar o coração, falar sobre expectativas e sobre para onde nós estamos caminhando, não, a gente emburra. A gente fica assim, não, eu acho que a igreja, não sei lá, não está do jeito que eu acho que devia ser. Só que a nossa bola de cristal estragou, irmãos, a gente não adivinha. Então a liderança da igreja, né, à medida que ela vai tentando fazer o melhor para atender as pessoas, para ter um pequeno grupo próximo, ter um pequeno grupo geograficamente acessível, com um estudo que fala claramente acerca das coisas fundamentais da nossa caminhada de fé. Se as pessoas não dão um feedback claro, a gente acha que está tudo bem. Por isso, gente, que eu tenho falado isso muitas vezes aqui, uma das coisas que mais me incomoda aqui na nossa congregação em particular é a nossa apatia. Tem dia que a gente vem aqui, prega e pensa assim, não, hoje foi ruim. E sabe qual é a reação de todo mundo? Nenhuma. Se até eu achei que foi ruim, eu tenho certeza que mais alguém achou também, não é possível. Agora, tem dias que a gente sai daqui e fala assim, rapaz, hoje eu mandei bem. Hoje o Espírito Santo, a oração que o Guilherme fez domingo aqui funcionou, né? Ele me anulou para Deus poder falar mais. E a gente sai assim satisfeito. E aí qual é a reação de todo mundo? Nenhuma. Meus irmãos, nós não estamos querendo aplausos, não é isso.
Mas a gente precisa conversar mais, porque senão a gente começa daqui um pouco a eleger os nossos preferidos, né? Fala, não, eu gosto da pregação do Guilherme, porque o Guilherme fala do jeito que eu gosto de ouvir. Só que, irmãos, nós dentro do conselho da igreja, falar para vocês um negócio, a gente se afia. Em que sentido? Nós criamos um ambiente entre nós, onde a gente com toda a liberdade chega e fala, ô Rafa, o que você pregou domingo eu não entendi nada. Nós não falamos isso entre nós? Você deu um exemplo lá que eu achei um exemplo absurdo. Você citou um negócio, mas não explicou, e se eu não entendi, eu tenho certeza que mais um tanto de gente não entendeu. Por que a gente faz isso uns com os outros? Porque nós queremos ser claros. E se nem para mim, né, que às vezes estudei o mesmo estudo que o cara que veio pregar aqui, não ficou claro, eu acho que para mais alguém também não deve ter ficado. Meus irmãos, a gente precisava conversar mais sobre isso. Dar feedback mesmo. Vir e falar, olha, eu não gostei dessa piada, ou eu acho que às vezes você precisava contar umas piadas que você está sério demais, não é o meu caso, né? Ou gostei desse exemplo, ou eu li algo essa semana a respeito disso que você falou. Isso enriquece, viu, irmãos? Essa crise de comunicação é algo muito sério. Bom, o que aconteceu no final das contas? Aconteceu que as viúvas se sentiram, né, desprezadas pelo ministério cotidiano, por esse serviço do dia a dia. Verso 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aqui, meus irmãos, começa a apertar um pouquinho aquilo que é o ensino apostólico. Gente, os apóstolos estão dizendo com todas as letras, não é razoável que a gente cuide de demandas sociais em detrimento daquilo que é o nosso chamamento primário, que é pregar o Evangelho. Eles não estão dizendo que cuidar das viúvas e das pessoas que têm necessidades materiais não seja importante. Mas o que eles estão dizendo é, nós, especificamente, não apenas como líderes da igreja, mas como esses que receberam uma vocação especial de Deus, de sermos testemunhas. Eles andaram com Jesus, eles conheceram Jesus. Estes homens entendem que se eles começarem a cuidar das coisas de natureza social, de maneira prioritária, isso vai comprometer o chamado mais importante, que é o alimento da vida, é a palavra. E meus amigos, como que está difícil hoje em dia as pessoas entenderem isso. Então hoje em dia muita gente, quando está escolhendo uma igreja, a pessoa vem visitar, aí ela já começa tudo errado, porque o cara vem no culto. E eu acho o culto talvez a pior expressão para o cara visitar, porque tem muita igreja que o culto é bom, mas a igreja é ruim. E tem muita igreja que o culto é ruim, mas a igreja é boa. O que nós estamos dizendo que é ser bom ou ser ruim? Para mim, uma igreja boa é uma igreja que está alinhada com aquilo que é o interesse da palavra de Deus. É melhor a gente estar querendo ir, a gente ter vontade de estar caminhando para um lugar, mesmo que a gente está com muita dificuldade para conseguir, mas nós estamos caminhando, do que a gente estar conformado com o jeito que a gente está mesmo. Aí daqui um pouco a gente vai sofisticando as coisas, e eu não tenho nada contra a sofisticação. Se a gente tivesse condição de pôr um ar-condicionado aqui, eu acho que a gente tinha que pôr mesmo, porque é bom, irmãos, eu não sou contra. Umas cadeiras mais almofadadas, não tenho crise com isso. Mas eu penso que muita gente escolhe apenas pela estética e depois vai se decepcionar. Quando pessoas escrevem para mim, né, eu falo que eu nunca recomendo para alguém uma igreja que eu não congregaria. E as pessoas falam assim, você está falando sério? Eu falo, estou falando sério. Então o cara vira assim, fala uma igreja em tal cidade. Aí quando eu conheço, eu recomendo. E às vezes tem umas igrejas de amigos nossos que eu não recomendo, porque eu não congregaria lá. É meu amigo, mas desculpa, não dá. Agora, quando é numa cidade que eu não conheço, eu falo para o cara para ele procurar uma igreja de base reformada. Geralmente são as igrejas batistas tradicionais ou a igreja presbiteriana do Brasil ou independente. As duas são muito boas, que são as que a gente tem mais contato. Aí as pessoas falam assim, mas não é uma igreja muito fria? Eu falei, não, peraí, você quer uma igreja bíblica ou uma igreja legal? Porque às vezes é difícil encontrar as duas coisas no mesmo pacote. Meus irmãos, essa ideia do servir à mesa, essa ideia das coisas concorrerem, as pessoas quando vêm nos visitar, é a primeira pergunta que elas fazem. Elas vêm no culto, gostou mais ou menos do culto, aí depois elas vêm e falam assim, que projetos sociais vocês têm? Porque se você não tiver algum projeto social, elas acreditam
que a igreja não é boa o suficiente. Meus irmãos, igreja que acredita que projeto social é necessário no sentido de ser fundamental para a salvação é outra religião, não é fé em Jesus, não. Nós fazemos não para ser alguma coisa, nós fazemos porque nós, tendo sido alcançados pela bondade de Deus, naturalmente somos movidos para as boas obras. Mas a gente não recolhe alimentos e roupas aqui tentando conseguir algum moral com Deus, não. E tem gente que às vezes está procurando igreja. Mas acaba sendo, né? Evangeliza. Mas eu digo, não é o nosso foco. Qual é o nosso foco? O nosso foco é pregar o Evangelho. E isso acontece através da forma que a gente fala e através da forma que a gente vive. Agora, pensa só, uma igreja ruim. Sim, mas quem vive o negócio aqui, igual a igreja primitiva vive, não precisa forçar. A gente só vive, naturalmente prega. Agora, olha só que coisa curiosa. O que acontece é que os discípulos foram pressionados. O que eles tiveram que ouvir é algo tipo assim, não, mas cuidar das viúvas é importante. E a resposta deles é uma resposta muito dura. Eles dizem assim, não é razoável. E meu irmão, se você está numa igreja ruim, que não faz determinada coisa, mas ela tem a palavra, ou seja, está sendo pregado tudo certinho, a gente está se inspirando, se motivando para viver tudo segundo a palavra de Deus, às vezes você é o agente para que a igreja faça o que ela não sabe fazer. Ué. Pensa, fala, não, mas aqui, por exemplo, não tem, sei lá, pensa alguma coisa que nós não temos. Aqui não tem, por exemplo, uma reunião das senhoras, aquelas coisas bem presbiterianas, né? O clube das senhoras, tal, não sei o quê. Então, nós estamos sentindo necessidade de fazer isso? Então alguém tem que gerar esse negócio e falar assim, não, eu gostaria de começar a juntar, tal, as senhoras, papapá, e nós vamos organizar um grupo de mulheres para mais de 40 anos aqui. Beleza? Irmão, vocês acham que a gente vai falar não pode? Pelo amor de Deus. Lógico que não. Quando a gente começou como igreja, a gente não tinha ministério infantil. Até hoje a gente está na luta com o ministério infantil para ele ficar bom mesmo, né? Não é que ele é ruim, mas é que a gente acredita que à medida que a igreja vai crescendo, as demandas vão aumentando. Aí a gente tem que melhorar. Não pode fazer do jeito que fazia no começo, que a gente só jogava as crianças dentro de um espaço e deixava elas brincando. As necessidades são outras. Então, meus irmãos, nós precisamos entender quais são as prioridades. A prioridade da igreja é a pregação e o ensino do Evangelho. As outras coisas, naturalmente, têm que ir acontecendo. Então, elas não vão deixar de ser feitas. E a proposta dos discípulos é exatamente essa. A gente chega aqui no verso 3. Eles dizem assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, verso 4, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, gente, olha só, os apóstolos aqui literalmente estão delegando. Estão falando, vocês entendem que cuidar dos recursos de uma maneira melhor, mais justa, mais equitativa é importante? Beleza, escolham entre vocês quem são os 7 homens aí que têm esses requisitos. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, 3 requisitos. Gente, para pregar o Evangelho não precisa ter estudo não precisa ter muita reputação para pregar o Evangelho, né? Judas era ladrão e pregava o Evangelho, teve gente que converteu pela pregação de Judas Iscariotes. Agora, para administrar o dinheiro aqui, a dica dos apóstolos é genial. Peguem pessoas de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ou seja, gente que sabe o que está fazendo. Não vai pôr para administrar o serviço das mesas alguém que às vezes tem vontade, mas não tem habilidade. O que acabou acontecendo aqui? Eles instituíram o que nós chamamos de ministério diaconal. Só que não existe esse ministério diaconal no Novo Testamento da forma que a gente usa na igreja hoje. Na verdade, a palavra utilizada para esta função do serviço, a gente pegou a palavra grega, diácono,
né, que seria diáconos, e transformamos ela em adjetivo. Aí hoje a gente fala, o fulano é diácono, né, mas ela não era usada da mesma maneira que a gente utiliza hoje, tá? Então, meus irmãos, os apóstolos literalmente aqui deram carteirada mesmo. Eles falaram assim: olha, irmãos, isso é importante, então vocês levantem entre vocês pessoas para fazer. Mas, né, aquilo que nós temos que fazer, que é o ensino da palavra e a oração, isso também é importante. E como a nossa vocação é especificamente para o ensino, nós estamos aqui. Nós não estamos deixando de ajudar, mas assumir a linha de frente disso daí tem que ser vocação de outras pessoas, tá? Hoje em dia você fala um negócio desse, as pessoas acham um absurdo, porque as pessoas querem literalmente que o pastor seja o cara que cobra o escanteio, corre para cabecear e depois ainda tenta defender, né? Ele joga em todas as posições. Meus irmãos, nós estamos aqui para nos estimular nas boas obras, nós estamos aqui para nos estimular à edificação, até que todos alcancem a maturidade. E entenda que aquilo que é o dom de Deus em você, não necessariamente é em mim. Pode ser que se eu começar a mandar você para pregar no meu lugar, nos lugares onde eu sou chamado aí, você não vai se dar muito bem. Aí você fala assim: não, Ari, mas você está nesse negócio há 20 anos, beleza. Mas pode ser que também, se eu for visitar alguém, igual você faria ordinariamente aí, ou pegar um alimento e ajudar alguém que está necessitando, eu vou me embananar todo. Isso é normal. E até um testemunho legal, gente. O Cássio, né, que é um dos caras que estava com a gente desde o começo, ele tinha uma habilidade de visitar pessoas que era impressionante, era assustador. Eu sempre odiei fazer visita. Não é que fazer visita é ruim, fazer visita quando a pessoa quer a visita é bom, mas e fazer a visita quando a pessoa não quer a visita? Aí nós mandávamos o Cássio. O Cássio chegava na casa de alguém que ele não conhece, que geralmente é a mãe que chama alguém para conversar com o filho dela. E literalmente te coloca numa sinuca de bico, te enfia dentro da sala, fecha a porta e fica de trás da porta ouvindo, para você evangelizar o filho dela. Aí a gente mandava o Cássio. O Cássio chegava lá e em 2 minutos de conversa ele ficava amigo da pessoa. Era impressionante. Eu fiz isso junto com ele dezenas de vezes, para não falar que foi centenas. Nós rodava essa Uberlândia aqui de bicicleta, que era o que nós tinha, e ia na casa das pessoas para evangelizar. E ele era o que falava, a única coisa que eu falava era amém, é isso mesmo. Eu estava lá só para concordar. E eu pensava assim: eu preciso aprender esse negócio. Meus irmãos, não tem jeito. Ele é o cara. Ele é o cara, é uma coisa natural, é um dom. No entanto, em outras coisas, eu consigo fazer e o Cássio não conseguia fazer. Então, meus irmãos, todas as funções são importantes dentro do cumprimento do nosso chamado. Bom, verso 5. Este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Vamos fazer uma análise aqui, meus irmãos. Para começar, as pessoas ficaram felizes, né? Então, ficaram felizes por quê? Porque o problema foi resolvido, ou porque elas foram incluídas na responsabilidade de serem solução para o problema? Não sabemos, não tem como a gente analisar qual que é o motivo da felicidade. Mas vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. Se por um lado houve grande alegria por eles agora levantarem os 7 homens até com certa facilidade, né? O único aqui que tem um testemunho extraordinário é o Estevão. O primeiro que já é citado aqui fala, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros meio que citam o nome, né? Os outros vai colocando o nome da galera. Você fala assim: não, agora não tem como dar errado, né? Deu errado, meus irmãos. Deu errado. O sujeito que está citado por último aqui, o Nicolau, ele tem um adjetivo aqui no nome dele. Está dizendo que ele é um prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? Um prosélito é alguém que se converteu ao judaísmo. Ele foi trazido à religião judaica, ele não era judeu. Sobre este cara, como eu citei nos cultos anteriores, a gente tem a narrativa de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 diz assim, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí Jesus vem e literalmente, ele que está mandando a carta, né? Ele dá um esfrega na igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, vocês abandonaram o primeiro amor,
vocês fizeram isso, isso e isso. Então, a carta lá do Apocalipse 2 é uma carta de constrangimento à igreja de Éfeso. No entanto, no verso 6, Apocalipse 2, verso 6, diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe quem são nicolaítas? Os seguidores do Nicolau, diácono da igreja primitiva. Então, se você hoje, quando vê alguma coisa muito errada na igreja, assim, fica escandalizado, né? Ah lá, o fulano foi levantado como líder na igreja e agora ele literalmente já está pregando outro evangelho, já até apostatou da fé. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Irmãos, mas isso não é novidade. Do meio dos 12 de Jesus tinha o Judas. No meio dos 7 dos diáconos já tem o Nicolau aqui, para começar, viu? O Estevão, que é o homem de bom testemunho, no capítulo 7 já morre. Primeiro mártir da igreja. Não virar de folha. É para nós? Para eles não é tão simples. Então pensa, todo esse nosso planejamento, organização, meus irmãos, a ambição de dar certo que às vezes a gente tem, não tem nada a ver com os desígnios de Deus. Deus está mais preocupado com os princípios, se o coração da gente está na coisa certa. Então está vendo? O Nicolau aqui, o prosélito de Antioquia, diácono da igreja do Senhor, desandou. Sabe qual foi o pecado dele? Ele queria ter mais de uma esposa. Ele não queria ter 2, 3 esposas. Ele relativizou, e para fazer isso, ele distorceu o ensino da Escritura, a ideia do matrimônio, a ponto dele poder contrair matrimônio de maneira muito bagunçada com diversas mulheres. E, obviamente, ele conseguiu arrastar alguns com ele, né? Eu tenho certeza que todos eram homens, não deve ter nenhuma mulher que voluntariamente se submeteu a esse pensamento dele, né? Por motivos óbvios. Verso 6: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Aqui tem um comentário legal também, meus irmãos. Esse lance de autorizar alguém, conferir autoridade com imposição de mãos, vem do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento isso acontecia. Outro lugar em que isso acontecia de uma maneira muito natural era no Sinédrio. Lembra que o Sinédrio era esse grupo lá de fariseus e saduceus que governavam o templo e que compunham esse conselho que zelavam pelas coisas de Deus. Eles foram presos por ordem do Sinédrio, no capítulo anterior aqui. Então, gente, mais uma vez, você vai vendo como que a igreja, ela não está rompendo com as questões de fé, ela está restaurando princípios. Então, se eles entendiam, né, que essa imposição de mãos ela não é mágica, né, essa imposição de mãos é um símbolo de conceder autoridade, eles fazem, sem constrangimento nenhum. Nós estivemos em Bauru, onde a gente teve a ordenação de alguns diáconos lá, né, da nossa igreja lá, e a gente explicou isso lá. Nós falamos assim: gente, nós não temos o poder de colocar a mão na cabeça de alguém e o cara vira diácono, presbítero ou pastor. Não é assim que funciona. O que a igreja faz através da imposição de mãos é reconhecer aquilo que é uma vocação, um dom natural que a gente já está diagnosticando nas pessoas. E exatamente a mesma situação aqui. Verso 7: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, olha que coisa legal. Você pode dizer assim: se a organização não é necessariamente um ensino de Jesus, é uma coisa que foi criada pelos apóstolos, então isso quer dizer que a gente não precisa de organização, porque isso é invencionice deles. Meus irmãos, olha o fruto. O texto começa o capítulo 6 dizendo que o número de discípulos era grande, mas ele chega no verso 7 e diz que depois que eles organizaram e melhoraram o serviço entre eles, cada um assumindo como se fosse liderança por determinadas áreas, a igreja cresceu ainda mais. E o testemunho no final do verso 7 aqui é de que grande parte até mesmo dos sacerdotes se converteram. Ué, mas os sacerdotes não eram os que estavam perseguindo? Agora, olha só, se o Sinédrio governava todos os sacerdotes, meus irmãos, lá no templo era serviço dia e noite. Então tinha muito sacerdote. E lembra que eles se reuniam no templo, num dos pátios lá. Agora, o que acontece? Se eles já estão conseguindo
fazer com que o evangelho converta até os sacerdotes, eles vão arrumar uma briga mais feia ainda com o Sinédrio, mas naturalmente a gente vai vendo como que a igreja está se tornando eficiente na comunicação da verdade. Então o testemunho é bom, por isso que a gente não pode ser contra a organização. Verso 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui eu preciso também fazer um comentário. Meus irmãos, lembra que eu falei para vocês que aquele testemunho de milagres, sinais, toda aquela autoridade, ela foi concedida de maneira especial para os apóstolos, e que não há muitos registros de outras pessoas que operem sinais e prodígios da mesma maneira que os apóstolos. O Estevão aqui, a gente tem uma descrição no verso 8, dizendo que ele fazia grandes coisas. Ele era alguém que tinha o poder do Espírito Santo para muitas coisas. Mas ainda assim, ele nunca foi contado como apóstolo, como acontece com o apóstolo Paulo mais adiante. Então, meus irmãos, a autoridade que Estevão recebe da parte de Deus, ela não é uma regra, ela é uma exceção. Poderia Deus, nos nossos dias, por sua graça, segundo os seus desígnios, colocar sobre a vida de alguém de dons de natureza sobrenatural para que essa pessoa operasse curas e outros tipos de sinais? Claro que poderia. Deus faz do jeito que Ele quiser. A única coisa que eu sempre tento vacinar as pessoas é com relação a essa ideia de que, na verdade, todos nós temos que exercitar todos esses dons. Isso não é verdade. Então, dentre os outros diáconos, não há nenhum testemunho de outro diácono que tenha os mesmos sinais que o Estevão tinha. Então, por que Deus deu essa autoridade para ele? No capítulo 7, a gente vai descobrir, né? Na hora que ele morrer. Verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com o Estevão. Gente, o Estevão não era só um homem de sinais, não era só um homem de conhecimento, de poder do Espírito Santo. O homem gostava de ir lá e sentar com esses judeus e partir para a discussão em cima das Escrituras. Para vocês terem uma ideia, gente, que é a sinagoga? Eu falei para vocês também nos capítulos anteriores. O judeu que era saduceu, ele acreditava que Deus tinha que ser servido só da porta do templo para dentro. O culto era lá dentro. O judeu que era fariseu, da linha farisaica, ele defendia que, na verdade, o serviço que Deus deseja é a observância da lei. Por conta disso, eles plantaram sinagogas, que seriam como pequenas igrejinhas, né? Pequenos pontos de pregação. Uma sinagoga, gente, é um grupo de pelo menos 10 judeus que se reúnem constantemente para estudar as Escrituras. E tem toda uma liturgia que eles criaram. Você sabia que Jesus inicia o ministério dele com 30 anos de idade? Muita gente às vezes não pega esse negócio, né? Porque faz parte da cultura. Jesus inicia o seu ministério público aos 30 anos de idade por uma questão cultural. Porque a maioridade para o judeu é com 12 anos. Com 12 anos, um menino faz lá o bar mitzvah, né? Onde ele agora se torna homem perante a sociedade. Com 12 anos, um menino judeu já responde civilmente igual um adulto. Então, por que Jesus ficou dos 12 aos 30 na miúda? Porque na cultura do judeu, se ele entra no templo ou na sinagoga, nenhum homem de menos de 30 anos pode falar. Porque menos de 30 anos ainda é jovem demais, ele tem que sentar e ouvir. Quando ele chega aos 30 anos, ele recebe autoridade para poder fazer perguntas. Olha a complicação. Aí você diz assim, mas Jesus não estava lá fazendo perguntas para os sacerdotes e lá, no dia de uma festa lá, que a mãe dele até perdeu ele? Mas onde foi? Na escada do templo, do lado de fora. Dentro do templo, ele não poderia falar. Tem toda uma liturgia, tem todo um ritual. Então Jesus, quando ele faz 30 anos, agora ele pode ir lá, ele participa daquele ensino, mas depois ele começa a disputar com os outros rabinos a interpretação. Muito legal, né? O Estevão faz a mesma coisa. O Estevão vai lá e discute com esses caras. Só que o verso 10 traz para nós aqui um testemunho muito legal. Diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava.
Então, gente, o Estevão não era só alguém que estava lá para discutir, não era alguém bom de argumentação apenas, era alguém que tinha uma sabedoria que era sobrenatural, algo que Deus colocou de uma maneira especial sobre a vida dele. Uma outra referência que eu anotei aqui, que eu achei muito legal, meus irmãos, estima-se que em Jerusalém, nesse tempo, havia quase 500 sinagogas. Quase 500. Só que a população de Jerusalém é 25 mil habitantes. O que eu achei legal nesse número? Muita gente fala assim, Uberlândia tem igreja demais. Você já ouviu essa expressão? Toda cidade que eu vou, eu pergunto assim, como é que é as igrejas aqui? Todo mundo fala a mesma coisa. Fala, não, aqui tem igreja demais. Aí eu falo para as pessoas, não tem. Segundo os especialistas em plantação de igreja, né, estima-se que uma cidade considerada evangelizada, ela tem no mínimo uma igreja para cada 1000 pessoas. Isso a gente pegou lá no material de CPI, lá quando a gente dava o curso, né? Eu, Rafa e vários outros aqui. Então, uma igreja para cada 1000. Considerando que Uberlândia, arredondando, tenha 800 mil habitantes, deveria haver em Uberlândia 800 igrejas no mínimo. O ideal é uma igreja para cada 500. Então, teria que ter 1.600 igrejas. Sabe quantas igrejas tem em Uberlândia? Não tem 500. Não tem. Não chega a 500. No último levantamento que a gente fez, mas já faz bastante tempo, tinha menos de 250. Nós cadastramos todas as igrejas. Nós percorremos todas as ruas da cidade e nós catalogamos. Nós catalogamos, nós percorremos os lugares. Quantas não têm endereço? Menos de 1%, não tem nem dúvida. Mas 20 não faz nem cócegas na estatística. Então, no final das contas, irmãos, a gente descobre que Uberlândia ainda tem demanda demais de igreja. Pode haver uma impressão de que tem muita igreja, porque as igrejas estão tudo perto uma da outra. Por exemplo, aqui tem uma, ali tem outra, aqui tem outra, já ali na frente já tem outra. Então, está tudo na mesma rua. E isso também tem uma explicação que não cabe o porquê hoje, né? Mas não há tantas igrejas assim. Agora, pensa Jerusalém, 25 mil habitantes. Então, em teoria, precisava de 25 e 50 sinagogas. Tinha quase 500. Por que eu estou citando essa estatística? Porque, meus irmãos, a gente acha que a gente é bom de pregação do Evangelho. A gente acha que a gente é bom de plantação de igreja. A gente acha que a gente é bom de penetração no meio da cidade e da sociedade. O fariseu era muito melhor que a gente, porque o fariseu, embora num grupo menor, as sinagogas eram todas responsabilidade deles. Então, na boa, temos que melhorar demais, né? Aprender com os fariseus. O que acontece então? O Estevão é o cara que está lá para discutir com eles, né? Verso 11, verso 10 diz que não conseguiam resistir à sabedoria dele, né? Aí o verso 11, então, o que os judeus resolveram fazer? Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, mais uma vez, fizeram acusações com relação às coisas que ele estava ensinando. Essa denúncia é só para prender ele, como já aconteceu com os demais apóstolos, como já aconteceu em outra ocasião com João e Pedro. Tranquilo, ele vai ser apresentado perante o conselho do Sinédrio. Só que esse povo agora já está vacinado de que os motivos anteriores não deram razão suficiente para que estes homens fossem condenados. Então agora aqui o que eles fazem? Eles cometem um dos pecados que lá nos mandamentos da lei de Deus explicitamente diz que não deveria acontecer. Eles deram falso testemunho, não necessariamente citando mentiras, mas distorcendo as palavras do próprio Estevão. Diz lá, verso 12: e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras profanas contra este santo lugar e a lei. Então eles acusaram ele de algo diferente. Falou: esse homem não está só pregando esse Jesus, ele está falando mal deste lugar e falando mal da lei. Gente, Estevão falava mal do lugar? Agora, o que Estevão provavelmente estava dizendo? Ele devia estar dizendo assim: nós
temos a cultura de vir até aqui para adorar a Deus. Mas aí ele pregando as próprias palavras de Jesus, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não importa se é aqui, ou se é ali de fora, ou se é em qualquer outro lugar. O templo não é mais esse, o templo é a nossa vida, onde o Espírito de Deus habita. Então essa palavra distorcida pode parecer que ele está dizendo assim, então eu sou contra o templo. Não é, ele estava lá, ué. Ele ensinava era no templo, porque é onde as pessoas iam para ouvir das coisas de Deus. Então, pelo amor de Deus, né? Verso 14, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Meus irmãos, então aqui está forçando ainda mais o argumento. Esse argumento de que Jesus ia destruir o lugar, a gente falou quando nós estudamos o Evangelho de Mateus. Jesus cita perante os fariseus, ele fala, né, porque os caras estão deslumbrados com o templo, o tamanho das colunas, aquela coisa descomunal. E aí o que acontece? Jesus fala assim, vocês estão admirados do tamanho do templo? Destruam esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Os discípulos ficaram assustados, pensaram, ele está falando de construir um templo desse que levou trocentos anos, em 3 dias, do que Jesus está falando? Do seu próprio corpo, que é onde o Espírito habita. Então os discípulos entendiam isso, distorcendo as palavras, eles conseguiram arrumar mais essa acusação. Você queria falar, Eric? Então vamos lá, último. E então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Legal aqui o negócio, né? Então os caras estão acusando. Sabe qual foi a postura do Estevão? Nada. Ele ficou quietinho, e quando todo mundo olhou para ele, ele parecia um anjo. Ele parecia o ser mais celestial, alguém que literalmente não está armado para se defender. No capítulo 7, semana que vem, nós vamos ver como é que termina a história de Estevão e como é que ele se torna o primeiro mártir da igreja. Muito legal, né, meus irmãos? Que Deus possa nos dar graça aí de aprender, principalmente com essa questão da organização, para a gente ver como que ela não é um problema, como muitas pessoas pressupõem, o como que ela é volúvel. Hoje a gente organiza, amanhã a gente desorganiza, não tem problema. E se a gente tem problemas, nós precisamos conversar para a gente conseguir resolver os problemas. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos meditando na sua palavra, que o Senhor possa nos dar sabedoria para discernir os tempos e épocas e discernir como o Senhor deseja que nós como igreja andemos em graça perante o Senhor e diante uns dos outros. Que o Senhor nos dê, Pai, ousadia para que possamos rasgar o nosso coração e sempre conversando encontrarmos aquilo que é mais razoável à luz da sua vontade expressa na palavra para aquilo que nós podemos viver como igreja. A sua palavra já diz que na multidão de conselhos, de conselheiros, nós encontramos sabedoria, que nós possamos ser aqueles que estão juntos, verdadeiramente buscando essa sabedoria em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.